Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Áudio Eletrônica. Aqui quem vos fala é o seu humilde anfitrião Aldemar Gonzaga. E como eu havia prometido para vocês no último vídeo postado lá do amplificador classe AB, eu voltei aqui para postar um vídeo mostrando para vocês como eu faço para calcular aqui esse amplificador classe A, ou melhor, um pré-amplificador classe A. Então, vamos nessa. A primeira coisa é o seguinte: quando nós vamos calcular um circuitinho desse, nós temos aqui que ter as especificações do nosso componente coadjuvante, que no nosso caso aqui é o transistor. O transistor escolhido para esse nosso projetinho aqui é o BC547B. Temos aqui do lado as especificações dele, que nós vamos ver mais à frente. E, em primeiro lugar, nós temos que saber que tanto um amplificador como um pré-amplificador, quando nesse caso aqui que trabalhamos com um transistor em classe A, que significa que ele trabalha com o sinal, com a excursão completa do sinal, ou seja, com os dois semiciclos, tanto o semiciclo positivo como o semiciclo negativo. Então, o que nós costumamos fazer é atribuir 60% da nossa alimentação ao nosso transistor, certo? Ele trabalha quer dizer, 50% da nossa alimentação. Aqui no caso nós temos 12 volts. Então, 50% da nossa alimentação será de 6 volts. Certo? O que acontece? Esse 6 volts será exatamente 6 volts ou um pouquinho mais. Mas geralmente a gente utiliza 50% da nossa tensão de alimentação. Vou colocar aqui que nós vamos utilizar 6 volts sobre o nosso transistor. Como aqui em série com ele nós temos dois resistores, se de 12 volts nós tiramos 6, vai nos sobrar 6 volts para trabalharmos em cima desses dois componentes. E são também esses componentes os principais responsáveis pelo nosso ganho de tensão em cima desse transistor. Como assim? Por exemplo, aqui nesse circuitinho específico, eu escolhi que eu queria que o nosso transistor, que o ganho da nossa tensão aqui, sendo que nós vamos trabalhar aqui, eu coloquei como base uma tensão de 10 mA, eu quero que essa tensão de 10 mA seja amplificada pelo menos 40 vezes, certo? Quer dizer, se eu entro aqui com 10 mA, eu quero que saia aqui aproximadamente 400 mA, que é o que eu preciso aí mais ou menos para poder dar entregar um bom sinal para a nossa etapa de potência, que no caso podemos utilizar aquela etapa de potência que foi mostrada para vocês no último vídeo, aquele nosso amplificador classe AB. Então, partindo dessa premissa, nós temos 6 volts para trabalhar com o transistor e os restos dos 6 volts serão divididos nesses dois resistores que darão a referência de ganho da nossa tensão. O que acontece? Se eu quero que o meu circuitinho aqui ele tenha um ganho de 40 vezes, então eu vou dividir entre esses dois resistores, de certa forma que esses 6 volts sejam divididos entre 41 vezes. Vamos ver quanto é que dá aqui. Temos 6 volts dividido por 41. Uma tensão aqui de aproximadamente 0,14 volts, ou 146 milivolts. Eu vou atribuir aqui, então, que a nossa queda sobre R3 será de 0,15, para facilitar mais os nossos cálculos. Se eu fiquei com 0,15 sobre o nosso R3, certo? De 6 volts, nos sobrará uma tensão para colocar aqui em cima. Vamos ver qual vai ser essa queda de tensão. Eu vou diminuir de 6 volts, eu vou tirar 0,15. Ficaremos com exatos 5,85 volts sobre o nosso R1. 5,85 volts. Então estão distribuídas as nossas tensões sobre o nosso circuitinho, certo? Agora o que acontece? Eu tenho aqui que atribuir uma corrente que eu quero que circule aqui no nosso coletor emissor do nosso transistor. Só que eu vou atribuir essa corrente
sendo que ela vai sair aqui da nossa fonte de 12 volts, vai passar pelo nosso R1, também uma pequena porção dessa corrente vai passar pelo nosso R2 e vai se juntar novamente através do transistor aqui, toda essa corrente em cima do nosso R3. Eu vou atribuir uma corrente, digamos que de 3 mA. 3 mA. Então, já que eu tenho uma queda de 0,15 aqui em cima do nosso R3, para eu descobrir o valor do meu R3 em cima dessa corrente de 3 mA, basta que eu use a lei de Ohm, que diz que, como eu quero descobrir a resistência, a fórmula fica da seguinte forma: resistência é igual, claro que é a resistência de R1, é igual a tensão sobre R1 dividida pela corrente sobre R1. Resistência é igual. A tensão que nós temos sobre o R1 é de 0,15 volts, ou 150 milivolts, dividida pela corrente que nós acabamos de atribuir. Aqui, que eu arbitrei que seria de 3 mA. Então, 3 mA tem que colocar como unidade, 0,003. Vejamos aqui quanto é que vai dar essa conta aqui. 0,15 volts dividido por 0,003, ou 3 mA. Teremos um resistor aí de 50 ohms. Não temos um valor de resistor de 50 ohms comercial, pelo menos não que eu conheça. O valor mais aproximado que nós temos aí, 47 ohms. Então, eu vou atribuir aqui o valor do resistor de 47 ohms. 47 ohms. Eu estou colocando aqui de lápis, só que ao final do vídeo eu vou deixar, como sempre, esse esquema lá embaixo do vídeo para vocês baixarem, para poderem estar montando o circuitinho para vocês comprovarem na prática, certo? Então, nós ficaremos aqui com um resistor de 47 ohms. Sendo 47 ohms, para que ele tenha uma queda de 0,15, a corrente irá mudar um pouquinho. Vamos ver que corrente que ficou aqui, se ela vai ficar maior ou menor do que a corrente de 0,3 que nós atribuímos. Aqui no caso a resistência tinha dado 50, mas eu vou atribuir lá os 47 ohms, que é um valor comercial que nós achamos. Como é que a gente descobre essa corrente aqui? Exatamente com a lei de Ohm também, entendeu? Se a gente quer descobrir aqui uma corrente, aqui diz que a corrente, através da lei de Ohm, é igual a tensão sobre o R3 dividido pela corrente do R3. Ou, me perdoem, dividido pela resistência do R3 que nós já temos. Então, a corrente é igual. A tensão sobre R3 já sabemos que é 0,15 volts, certo? Dividido pela resistência de R3 que nós acabamos de atribuir de 47 ohms. Certo? Corrente sobre o R3 vai ser 0,15 dividido por 47 ohms, que nos dará 3,19 mA. Certo? Vamos arredondar. Eu vou colocar 3,2 mA. Vou deixar aqui também colocado aqui, corrente sobre o R3 é igual a 3,2 mA. Bem, de posse da nossa queda de tensão aqui sobre o R3, já dá para me saber basicamente a tensão que eu tenho na base do transistor, sendo que a junção base-emissor, ela geralmente, para um amplificador, para cálculos mais exatos, ela consome na faixa de 0,7 volts. Quer dizer, aqui nessa junção, nós iremos ter uma quedinha de 0,7 volts, aproximadamente. Então, para que eu saiba a queda de tensão que eu vou ter na base dele aqui, obrigatoriamente, eu tenho que somar essa tensão de R3 de 0,15 mais a queda sobre o transistor de 0,7, que vai dar 0,85 volts. Vamos colocar aqui 0,85 volts, certo? O que acontece? Para que o nosso transistor aqui ele tenha uma queda de 3,2 mA,
eu ainda não falei, mas nós temos aqui o que sempre eu coloco para vocês, que é muito importante, é nós sabermos as características dos nossos componentes. E aqui no nosso caso, o componente principal é o nosso Q1, o BC547B. Quais são as características principais? Eu tenho que saber qual a tensão que ele suporta em coletor emissor, estando com a base aberta, ou seja, sem condução. Aqui no nosso caso, aqui diz que é 50 volts, ele suporta até 50 volts. Claro que eu não vou trabalhar com tudo isso. E aqui eu não vou nem precisar me preocupar com isso, mesmo porque a nossa fonte é de 12 volts. Teremos aqui no coletor dele, quando ele estiver despolarizado, uma tensão máxima de 12 volts. Então, como ele suporta até 50 volts, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas, a caráter de projeto, temos que saber dessas especificações para estar aqui colocando o componente para trabalhar de forma correta. Entendeu? Temos aqui também a tensão de coletor, já sabemos que ele suporta. Vamos ver qual é a máxima corrente que ele suporta através do terminal coletor emissor. Aqui nos mostra, através das especificações essas que eu peguei no datasheet dele, que ele suporta uma corrente de 100 mA, passando aqui do coletor para o emissor dele. É claro que assim como eu sempre falo para vocês, eu jamais vou trabalhar com esses 100 mA, mesmo porque eu vou estar colocando o transistor aí para estar trabalhando agogado. Então eu coloco no máximo 70% disso aí, eu iria trabalhar aqui no máximo com 70 mA. Só que, como vocês já viram, nós atribuímos aqui uma corrente de 3,2 mA máxima para ele trabalhar aqui. Então a gente não precisa também se preocupar com esse parâmetro aqui da corrente, porque pelas especificações dadas no datasheet, ele já suporta 100 mA. O que quer dizer que 3,2 mA é fichinha para ele. Então estamos aqui dentro das especificações de segurança. Agora, tem outro parâmetro também que é muito importante, que é a potência total que esse item dissipa. Aqui no datasheet, eu tenho aqui a especificação de que ele suporta 500 mW. Ou seja, ele vai no máximo até 500 mW. Mas como que ele vai até nesses 500 mW? Aqui depende da corrente que está passando pelo coletor emissor. Digamos, vamos ver aqui em cima de 500 mW qual seria a tensão máxima que deveria estar passando aqui entre coletor e emissor, para ele suportar tudo isso com essa corrente de 3,2 mA. Para eu descobrir isso, a potência máxima que ele está dissipando aqui, basta que eu multiplique a tensão vezes a corrente. No caso aqui nós estamos trabalhando com 6 volts, vamos simplificar o máximo possível. Eu tenho aqui uma base de 500 mW para ele trabalhar. Vamos ver o que ele está dissipando de potência, sendo que está tendo uma queda de tensão de 6 volts e uma corrente de 3,2 mA. Né? Então nós temos aquela formulazinha que diz que potência é igual a tensão vezes a corrente do componente, certo? Então, nós queremos saber que potência que ele está dissipando aqui, se ele está dentro desse parâmetro dele aqui, colocado no datasheet. Então, eu sei que a potência é igual a tensão que nós vamos ter sobre ele é de 6 volts, certo? Vezes a corrente que nós atribuímos, que é de 3,2 mA. 0,0032. Logo, a potência será de 6 vezes 0,0032. Teremos uma potência dissipada aí de 19,2 miliwatts para 100, é uma folga tremenda aí, né? Então, nesse parâmetro também ele está ok, certo? Essa é a potência que ele está dissipando. Transistor, 19,2 miliwatts ali, seguríssimo. Para 100 falta é muito. Então, ok. Só que essa corrente que vai chegar aqui, ela tem que sair daqui também. Só que essa corrente, nós teremos que dividir. Ela não vai vir totalmente só por aqui, pelo coletor. Ela vai vir também pela base, fazendo a polarização desse transistor. O que acontece? Nesse R1, terá que passar a corrente que vai passar por aqui. A gente sabendo a queda de tensão, né? Que se eu tenho 0,15 sobre o R3, é lógico que a queda de tensão aqui no coletor do transistor será a queda de tensão sobre o R15 mais a queda de tensão sobre o nosso Q1, nosso transistor BC547. Então nós teremos aqui no coletor aproximadamente 6,015 volts. Vou colocar aqui 6,015
6,15 volts. 6 mais 0,15, 6,15 volts. Agora, nós precisamos saber qual a corrente injetarmos na base. Qual corrente injetarmos na base para que nós tenhamos aqui geradas essas quedas de tensões que nós já atribuímos aqui sobre o nosso circuito. Como que eu faço isso? Ora, se eu sei que eu já atribuí uma queda aqui de emissor de 3,2 mA, nós temos aqui também um parâmetro que nós sempre usamos do transistor, que é o ganho do transistor. Esse ganho é um ganho de corrente. No caso desse transistor aqui, o ganho dele é de 200 a 450. O que acontece? Sempre que eu trabalho com polarização de amplificação, eu sempre vou trabalhar com uma média dessa corrente. Ou seja, aqui o parâmetro dele me diz que ele vai de 200 a 450. Para me tirar uma média, eu somo esses 200 mais esses 450, que vai dar 650. E divido por 2, que vai me dar uma média aí de 325. Está até anotado aqui, que eu já botei. Então, esse será o ganho que nós trabalharemos aqui nesse tipo de circuito, que é amplificador, um ganho de 325. O que acontece? Para que ele dê esse ganho de 3,2 mA aqui no coletor, basta que eu divida esse 3,2 mA por 325. Nós saberemos qual a corrente da nossa base aqui a ser aplicada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dividir o nosso 3,2 mA, 0,0032, pelo ganho médio do transistor, que nós acabamos de ver que aqui que é de 325. Isso nos dará uma corrente. Aqui na máquina tem certos resultados que ficam grandes demais para a máquina e ele não dá tudo. Então nós vamos fazer aqui no celular. Então vamos lá. Nós vamos dividir os nossos 3,2 mA, 0,0032 mA, pelo ganho médio do nosso transistor, que é de 325, dividido por 325, que nos dará na base uma corrente aí de 3 micro, 9,8 microampere. Tá aqui, 9,8 microampere. Vou colocar arredondando aqui 9,8 miliampere mesmo. 3 micro, 9,8 miliampere. Essa será a nossa corrente de base que nós precisaremos aqui para que nosso transistor esteja gerando aqui mais ou menos essas quedas de tensões aqui que nós atribuímos. Agora o que acontece? Já calculei aqui o meu resistor R3 e já sei qual é a corrente que eu preciso aqui na base para que ele tenha mais ou menos essas quedas de tensões de média polarização. Só que o que acontece? Tanto a corrente do emissor como a corrente da base terá que ser fornecida aqui através do nosso R1. Certo? Então, para que eu tenha essas quedas de tensões que eu atribuí aqui com valores bem próximos, eu tenho que unir essas duas correntes, tanto a corrente de 3,2 mA como 9,8 microampere. Essas duas correntes passarão aqui pelo nosso R1. Então, no caso será 0,0032 mais, que é a nossa corrente que passará aqui no emissor, mais a nossa corrente da base, que no nosso caso é 9,8 microampere, ou 0,000 mili 0,098, que nos dará aqui uma corrente através do nosso resistor de coletor. Ele terá que estar deixando passar essa corrente de 0,003 210, vamos arredondar, 3,210. Ok.
Então é isso. Terá que estar deixando passar aqui no nosso resistor de coletor, ele terá que deixar passar uma corrente aqui de 3,210 mA. Então, já que nós já temos aqui a nossa queda de tensão sobre o nosso R1 que já havíamos atribuído, fica bem simples a gente descobrir qual deverá ser a resistência do nosso R1 aqui, através da lei de Ohm, que diz que a resistência de R1 será igual a tensão sobre R1 dividido pela corrente sobre R1. Então, a resistência de R1 será igual a tensão sobre R1 que nós atribuímos é de 5,85 volts. 5,85 volts. E a corrente, nós sabemos que vai passar por R1, é essa daqui, de 3,210 mA. 0,003210 ou 21. Então, vamos dividir a nossa queda de tensão aqui sobre R1, que é de 5,85. Vamos dividir ela pela corrente de 0,003210 ou 321. Vai nos dar um resistor de 1822 ohms. O valor comercial mais próximo que nós temos aqui é de 1800 ou 1K8. Fica excelente. 1K8 ohms. Certo. Então nós já encontramos aqui o valor do nosso R1, também o valor do nosso R3. Agora está nos faltando aqui o valor do nosso R2, que também torna fácil de se encontrar, porque nós sabemos que no coletor teremos que ter uma queda de um valor de 6,15 e aqui na base um valor de 0,85. Então nós diminuímos de 6,15 0,85. Será a queda de tensão sobre o nosso R2 aqui, ó. Então, 6,15 6,15 menos 0,85. Teremos um valor de 5,3 volts sobre o nosso R2. 5,3 volts sobre o nosso R2. Vocês lembram da corrente que nós calculamos aqui, para essa base? Será exatamente essa corrente de 9,8 micro que passará aqui sobre o nosso, por dentro do nosso R2. Então, como nós temos a queda de tensão sobre ele e a corrente que irá circular por ele, fica fácil de descobrirmos o valor dele, através da nossa velha e querida lei de Ohm, certo? Que nos diz que a resistência de R2 é igual à tensão de R2 sobre a corrente que circula por R2. Resistência de R2 é igual a tensão sobre R2, 5,3 volts. Divididos pela corrente de 9,8 microampere, ou 0,000 mili 0098. 1, 2, 3 mili, 1, 2, 3, 9,8 microampere. Então vamos ver aqui. 5,3 volts dividido pela corrente de 0,123 mili 0098. 9,8 microampere nos dará um resistor de 540.816 ohms. O valor mais aproximado que eu creio que tenhamos aqui é o de 540K ou 540.000 ohms. Será exatamente esse valor que nós vamos utilizar aqui no nosso R2. $540K. Eu já montei esse circuito, inclusive eu gravei o vídeo para vocês do funcionamento deles. Então eu vou colocar aqui 540K ou 560K, que foi o valor que eu utilizei, que eu consegui aqui, como eu falei para vocês, eu geralmente uso peças de sucata para estar fazendo os meus projetinhos aqui, e graças a Deus sempre tem dado muito certo, porque eu uso os parâmetros de calcular tudo correto e
sei ver se os componentes estão bons ou ruins, então geralmente dá certo. Eu coloquei um resistor aqui de 560K e deu bom. Deu basicamente as quedas de tensões que eu calculei aqui. Então vocês podem estar utilizando entre 540K a 560K, que vai dar tranquilamente, né? Às vezes estourando 580K, mas eu aconselho que se use no máximo até 560K, já vai dar perfeitamente bem. Então, como vocês já puderam ver, nós já calculamos aqui a maioria dos nossos componentes. Temos o nosso BC547B, o nosso R1 de 1K8 ohms, o nosso R3 de 47 ohms, e agora terminamos de calcular o nosso R2 aqui, que será de 540K ou até 560K. Serve. O que ainda está faltando aqui? Está faltando apenas aqui os nossos capacitores, que são capacitor de entrada, capacitor de saída do nosso sinal, e tem aqui um capacitor. Esse capacitor do meio aqui, eu não vou fazer cálculo nenhum nele, entendeu? Porque aqui basicamente eu sei que um capacitor de 1 nano, entre 1 nano ou abaixo, vamos colocar aqui 420 pico, ou 560 pico, eu acredito que 470 pico. 470 picofarads. Esse capacitor, ele está aqui exclusivamente para matar altas frequências. Frequências tipo radiofrequência, a partir de 500K para cima. Porque essas frequências, embora não pareça, elas interferem aqui. Elas podem ser amplificadas por causa da alta impedância de entrada aqui da nossa base. Serem amplificadas aqui e interferir no nosso sinal. Muitas vezes até você vai amplificar um sinal desse aqui e aparece o sinalzinho lá de uma rádio, que você fica assustado. Ó, fantasma, não sabe de onde é que vem. É a interferência por causa da alta impedância de entrada aqui da nossa base, que está fazendo aquele sinal de radiofrequência entrar aqui e ser amplificado para cá. E automaticamente vai ser reproduzido no nosso amplificador. Então nós colocamos aqui esse capacitor de 470 pico aproximadamente, para poder matar essas radiofrequências. Na hora que ela surgir aqui, ela vai estar ao mesmo tempo aqui. Então ela morre, não tem jeito. Não vai conseguir amplificar. O nosso circuitinho aqui, ele vai amplificar apenas os sinais que nos interessam, que é entre 20 Hz a 20 kHz, que é o sinal de áudio audível aos nossos ouvidos humanos. Agora o que acontece? Está faltando calcularmos aqui o C3 e o C1. Como que eu calculo esse C3? Ora, esse C3 eu calculo geralmente para ele ser 10 vezes menor do que a impedância de entrada aqui do circuito. Certo? Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas esse C3 aqui ele pode ser de aproximadamente 10 microfarads até 22 microfarads. Isso... Não, eu ia deixar para outra aula, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que eu faço isso. Eu sei que ele vai ter pelo menos 10 vezes menor do que o resistor total que dá daqui do emissor para cá para o R3. Como que eu faço isso? Simplesmente sabendo que o meu R3 ele é aqui de um valor multiplicado pelo meu ganho, pelo meu beta. Ele não é só de 47 ohms visto aqui pela base. Base emissor enxerga esse resistor aqui multiplicado pelo ganho do transistor aqui, que é de 325. Então, se nós temos 47 ohms, esse capacitor vai enxergar aqui essa junção com pelo menos 325 vezes mais resistência. Aqui eu não vou utilizar nem a base emissor, que também está contando aqui. Eu vou utilizar só esse resistor de 47 ohms aqui como base para nós fazermos o cálculo aqui mais ou menos para vocês verem. Então, se nós temos um resistor de 47 ohms, eu multiplico ele vezes o ganho do transistor aqui, ó, que é o que a corrente de base enxerga daqui para cá. 47 vezes 325, o ganho médio do transistor aqui. Então, ele está enxergando aqui, essa corrente, o capacitor está enxergando esse componente aqui com uma resistência